Com alegria, com satisfação, mais uma vez aqui nos estúdios da Band FM, hoje recebendo o deputado federal Jefferson Campos conosco. Deputado Jefferson, sempre um prazer tê-lo conosco. O senhor que nos traz sempre bastante informação, novidades a respeito da Câmara dos Deputados, que continua fervendo, eu diria, apesar da reforma da Previdência que passou. O senhor é deputado do PL, o senhor votou contra a reforma. Então, antes de mais nada, meu boa noite, meu muito obrigado pelo senhor estar conosco. Por que é que o senhor votou contra a reforma? Muito boa noite, Paulinho. Muito boa noite ao Adriano Castor, a toda a equipe técnica da Band, a todos que compõem esta emissora de excelência. Assim na bucha, direto, por que votou contra? Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar ideia. Você sabe que o pessoal do setor de serviço, eu tive uma reunião com o pessoal do setor de serviço e está todo mundo apavorado, né? Todo mundo apavorado, porque nós teremos aí, dentro dessa reforma, né, o deputado tem mais condição até de explicar e falar, nós vamos ter aí a troca de 5 impostos por outros 2 impostos. Só que o serviço não paga IPI, o serviço não paga ICMS. Então, para o serviço, o que é o serviço? É o escritório de advocacia, é o escritório de engenharia, é o dentista, é o contador, enfim. São as atividades prestadoras de serviço. Estou falando aqui das profissões regulamentadas, mas que se estenda também a outras atividades que não são regulamentadas dentro do setor de serviço. E a expectativa, e a alíquota não foi definida ainda, que é do CBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, ainda não tem uma definição, mas nós estamos escutando 20%, 25%, 28%. Então você imagina, você que faz parte dessa atividade, você terá, a princípio, um aumento da carga tributária. E é um aumento considerável, não é uma diminuição de carga, não. Mas enfim, o deputado votou contra e deve ter lá os seus motivos para isso. A Folha de São Paulo hoje destaca na sua manchete principal: o IVA do Brasil pode ir a 28% e ser o maior do mundo, segundo pesquisa do IPEA, que é um instituto muito sério que faz essa análise. Eu quero dizer a todos os ouvintes que nós sempre defendemos uma reforma tributária. Sim. Eu não sou contra a reforma tributária. Eu fui contra esta reforma tributária. Isso foi algo que já poderia ter sido aprovado em mandatos anteriores. Eu estou no 6º mandato. Não, se discute há 28, 30 anos. Exatamente. Desde que lá cheguei, a reforma política e a reforma tributária são as mães de todas as reformas. E que, infelizmente, por interesses que não são poucos, não conseguiu se realizar. O governo anterior tinha tudo para realizar. Tinha o apoio das bancadas, tinha a necessidade. Veio a pandemia, atrasou muito essa discussão. E hoje, essas semanas anteriores, chegamos a esta reforma. Vou dizer aqui como isso foi gestado. Primeiro, uma comissão que discutiu essa reforma, viajou a alguns países, viu alguns modelos que tentaram aplicar aqui no Brasil. Depois o relator, Aguinaldo Ribeiro, lá de Piauí, se não me engano, terra do Jaime, do nosso querido Jaime, né, nosso amigo, e ele então veio com o relatório. No dia da discussão, fomos convocados para estar lá extraordinariamente e nós discutimos foram 53 oradores durante todo o dia até às 18 horas. Aí então se encerra a discussão e o relator vem e apresenta um novo relatório. E aí então cada líder teria 1 minuto para falar sobre aquele novo relatório. Paulinho, Castor, humanamente impossível. São 142 páginas de uma reforma importantíssima, que agrega alguns impostos, no que eu sou favorável, há uma sopinha de letras de impostos aí, que ninguém entende nada e vai se sobrepondo. Eu sou favorável a isso, mas não desta forma. Manchetes como essa, a própria OAB, da qual eu faço parte, está agora mobilizando o Senado, porque a OAB entende que a taxação dos seus serviços vai elevar em muito custo do trabalho, né? Então nós não podemos votar uma matéria tão importante para o país, assodadamente. Uma matéria que, é verdade, só vai ser implantada efetivamente daqui 2 anos. Então nós teríamos tempo ainda, nesse 2º semestre, para votar, para implantar isso. Ao custo de 7 bilhões de emendas parlamentares liberadas às vésperas, ao custo de 3 ou 4 ministérios que foram entregues pelo governo Lula e agora já estão sendo feitas as trocas. O governo Lula barganhou essa reforma. Não tenha dúvida nenhuma. Por quê? A base do governo Lula hoje que ele tem no Congresso são de 130 a 134 deputados só.
para se compor uma maioria tão ampla como esta, né, precisou-se de muitos oferecimentos, né? É lógico que as emendas são legais, as emendas fazem parte do trabalho, a gente destina emendas e recursos, mas fica assim muito, sabe, fica muito exposto muito quando evidente. O deputado, na véspera, são bilhões de emendas sendo liberadas. Eu não concordei com isso e por isso o meu voto contrário. E também, é claro, teve, né, a participação aqui do nosso governador, que foi lá, conversamos isso também sobre isso. Foi uma surpresa, deputado? Foi uma surpresa porque ele foi um divisor de águas ali na reunião. Né? Todos os opositores que usaram a palavra se referiram a ele. Olha, mas até o governador de São Paulo está favorável. Isso do Haddad e a Janones, né, que são opositores ferrenhos ao grupo ao qual nós pertencemos. E quando eu estava na reunião, que havia sido convocado, quando ele tentou colocar o seu ponto de vista da aprovação da reforma, ele foi muito criticado, né, pelo momento, pela forma como estávamos ali discutindo esta questão. Nós não temos convicção do que vai acontecer depois de aplicada essa reforma. Agora, o Senado está tentando corrigir algumas distorções, que eu acho difícil, isso é possível? Volta para a Câmara, caso eles corrijam, então, para ser aprovado, e eles querem aprovar rapidamente, tem que ser esse ano, para que coloque-se em prática um pouco ano que vem, e efetivamente 2 anos depois. É uma pena, né? Eu dei aqui a minha satisfação, entendi o sentimento daqueles que me elegeram. Eu já falei aqui, inclusive, em outra oportunidade, que a democracia é formada de diversas opiniões, né? Alguém diz, mas você representa o povo. Eu represento a parcela do povo que me elegeu. Eu não represento alguns, por exemplo, que são favoráveis ao aborto. Eu não faço parte desse grupo. Ou descriminalização das drogas. Não é o meu público. Eu represento a minha classe, aquela que me elege. E na soma de todos os representantes nós temos a democracia. E às vezes perdemos, às vezes ganhamos, e temos que entender isso. Nesta questão da reforma tributária, eu mesmo sendo favorável a uma reforma, não sou favorável a esta reforma. E repito, foi votada assim assodadamente, sem a discussão aprofundada, porque o novo relatório foi apresentado e não tínhamos mais condição de discutir, por isso votei contra a reforma tributária. Olha, eu estava lendo o texto da reforma tributária, deputado, e ali é longo, né? A gente se depara com várias situações e muitas indefinidas, porque ainda cabe uma série de lei complementar, enfim. Agora, o que eu percebi ali, que um filão que a gente sabe que o governo gostaria já de colocar em prática a partir do ano que vem, e para isso precisa que a Câmara vote até 30 de setembro, e existe essa possibilidade dessa votação, é da tributação, a taxação de lucros e dividendos das empresas. Exatamente. Ser empresário no Brasil hoje já é um grande desafio. Todo o arcabouço de leis que parece que penalizam a atividade empresarial, quando deveria ser o contrário. O empresário está ali para dar o trabalho, para gerar uma boa renda para os seus funcionários. É lógico, defendemos um salário justo, defendemos leis que protejam o trabalhador. Eu trabalhei em indústria mais de 10 anos, indústria metalúrgica. Eu sei, também já fui do chão da fábrica, né? Fui de aprendiz do Senai a tecnólogo. Então eu passei pelas fases da empresa. Agora se quer cada vez mais penalizar os nossos empresários. Já não bastasse as concorrências. Nós trabalhamos no setor têxtil, o Carlos César tinha uma empresa, né, uma camisaria com mais de 60 funcionários, quando se abriu o livre comércio com a China. Uma camisa que para nós custava, na época, falando aqui em números, né, relativos, R$20, a China colocava aqui dentro por 10. O que aconteceu com as empresas têxteis? A maioria quebrou, né? E essa importação continua até hoje. Então, quando nós liberamos indiscriminadamente... Quebrou, isso significa o quê? Desemprego. Desemprego. Só na nossa empresa eram 60 funcionários. Então, e 60 famílias. Então, quando você taxa o empresário, quando você aumenta essa carga tributária nos bens e serviços ou em outros impostos, você acaba desestimulando. Nós já estamos vendo várias empresas, né, indo embora, fechando as portas, procurando outros lugares. Tivemos uma emenda que ganhamos por um voto, que foi a questão da indústria automobilística. Isso prejudicaria muito o Rio de Janeiro e também São Paulo, né, dos 2 CNPJs. Nós votamos contra e por um voto, precisava de 308 votos para que para que fosse aprovado. Nós não, porque eu votei contra também. O Estado de São Paulo, a pedido do governador também, que mobilizou os deputados, foram 307
A oposição precisava de 308 para aprovar. Por um voto, nós mantivemos essas empresas automobilísticas. E São Paulo é o motor desse país, é o grande gerador de renda, de trabalho, de empregos. Então nós preservamos o nosso estado, é claro, nessa votação. Na tabela de municípios, a cidade de Sorocaba ela vai perder a arrecadação ao longo dos anos. Também por isso pesou muito, porque temos aqui a nossa base também primária, que é a cidade de Sorocaba. Agora, deputado, o Castor está aqui também para fazer as suas colocações. Só quero voltar na questão envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim... No bastidor político, é uma relação que, pós-provação de reforma, se abalou? O governador Tarcísio, que é também funcionário da Câmara, né, dos Deputados, é uma mente brilhante, é uma pessoa efetiva. Ele tem hoje um crédito muito grande no nosso estado. Ele iniciou o seu mandato com uma situação de calamidade, que foram as chuvas no litoral, onde ele acampou lá no litoral, em São Sebastião, né, resolvendo até que fossem resgatadas todas as vítimas, ou infelizmente até os corpos que perdemos naquela lá. E ele demonstrou muita dignidade, fidelidade, aquilo lhe trouxe um crédito muito grande. Tem feito um bom trabalho administrativo no estado de São Paulo, inegavelmente, né, tem sido firme nas suas posições, é uma pessoa simples, de fácil trato. Aquilo que nós vemos é realmente o que ele é. Nós tivemos com ele a semana anterior à reforma, ele convocou a gente domingo, 9 horas da noite, para discutir a reforma lá no Palácio, a gente estava junto lá. Talvez a forma como foi colocada, né? Ele deu gravaram um vídeo dizendo que o Partido Republicano estava fechando questão em relação à reforma. Ele estava lá, como é do Partido Republicano, né? Foi chamado ali nesse vídeo, foi exposto a explicar por quê. E é difícil num vídeo você explicar tudo isso. E havia um sentimento de que a reforma deveria ser melhor debatida, né? Ele fez uma escolha, eu não o critico, ele é uma pessoa capacitada para tal. Embora eu discorde da posição dele. Mas a escolha dele foi surpreendente. É claro que em relação aos bolsonaristas, ou os de direita, os que defendiam uma discussão maior, isso causou um certo desconforto, né, naquele momento que ele tentou explicar. E é difícil você explicar uma reforma de 142 páginas para um grupo de deputados do Brasil todo, inclusive os estaduais estavam lá, Carlos César estava comigo também, que era um encontro para outra finalidade. Era para conversarmos sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. E calhou dele estar ali naquele momento e tentar explicar a reforma. Outros deputados muito, né, de uma forma muito veemente, e isso acabou gerando esse mal-estar político. Penso eu, o próprio Bolsonaro deu uma palavra no momento lá, falou, olha, vamos respeitar, é uma posição, é um governador, ele está olhando para o seu estado, embora a gente discorde. Então, eu respeito muito a posição dele, mas, sem dúvida alguma, gerou, né, um certo clima, um mal-estar entre aqueles que esperavam um debate maior da reforma, e ele já foi e se colocou favorável. Tá certo, 18 horas e 22 minutos, conosco o deputado federal Jefferson Campos, deputado do PL Adriano Castor. Deputado, primeiramente obrigado pela presença aqui no Jornal da Band. Uma coisa que eu e o Paulo Roberto temos muito falado, e isso já dizendo aqui no âmbito da Câmara da Câmara de Vereadores, mas a gente coloca também na Câmara Federal, é que alguns projetos que vão para lá precisam ser melhores discutidos. E o senhor já afirmou isso em 2, 3 respostas. Eu vou perguntar, claro, o senhor não precisa dizer nome, nada, mas tem deputado que entendeu a reforma e votou favorável, ou o deputado não estava entendendo absolutamente nada? Porque assim, é muito fácil para nós, meros mortais, lermos a lei e ter uma interpretação dela. Eu faço isso com a Câmara aqui dos Vereadores e faço também na Câmara Federal, e posso falar, eu não entendi a reforma, eu não entendi. Tem deputado que votou, que chega nas conversações que vocês têm, que nem estava entendendo a reforma e estava votando? Olha, o próprio relator Agnaldo Ribeiro, que é nosso amigo também, ele dizia que até ele estava confuso porque foram tantos os pedidos de mudança no texto da reforma, e ele trabalhou muito. Ele dizia que sonhava toda noite com a reforma tributária, o telefone dele não parava. Imagine algo que mexe com a vida de todo brasileiro, seja empresário, seja funcionário, seja aposentado. Afinal de contas, quando nós pagamos tributos, nós esperamos que esses tributos nos voltem na forma de serviços públicos.
Eu quero uma saúde de qualidade, eu quero uma segurança, eu quero a escola para os meus filhos. E hoje nós, além dos tributos que pagamos, ainda temos que pagar a segurança, temos que pagar o plano de saúde, temos que pagar uma aposentadoria complementar, temos que pagar uma escola melhor para os filhos. Então todos nós queríamos exatamente isto. E nos parece que isso não foi conquistado através dessa reforma. Então, pouquíssimos deputados entendem a reforma na sua plenitude. É claro que há pontos, a gente estuda pontos isolados e a gente vê que alguns pontos são muito nevrálgicos, como este IVA, esse valor agregado, que pode ser o maior do mundo. Como bem citou aqui o Paulinho, nesse setor de serviços, profissionais liberais, contadores, advogados e outras classes que podem sim ser sobretaxadas. Então isto é de difícil entendimento. Eu conversei alguns dias antes com o ex-deputado Marco Sintra, um deputado brilhante, né? A base dele, ele se elegeu, quando foi deputado, com o discurso do imposto único de 1%. Ele defendia e provava, ele é um brilhante economista, que em cobrando 1% de qualquer atividade, bens, serviços e produtos, você arrecadaria mais do que a arrecadação. Né? Você diminuiria a sua obrigação. Exatamente. Então, agora eu encontrei com ele na Câmara, ele estava lá, eu sentei, deputado, me explica aqui, você ainda defende o 1%? Ele falou, não, eu defendo 1,5%. Com 1,5%, você terá uma arrecadação maior. É uma tese muito interessante. Claro que ele também esteve no Ministério da Fazenda, no governo anterior, ele também teve a oportunidade de apresentar a sua visão desta questão, mas é muito interessante isso. Nós aumentamos os impostos e aumenta a sonegação, aumenta a evasão. Então, talvez essa acomodação ela fosse melhor, porque o recurso, ele gira, o dinheiro ele gira dentro da sociedade. Quando alguém paga um funcionário, ele vai no mercado, o mercado vai comprar do produtor, o produtor vai comprar os implementos que ele precisa, e esse dinheiro gira e volta. Ele está dentro dessa nossa sociedade. E nós temos que fazer com que isso seja transparente e que tenha esse recolhimento para um governo que deveria dar-nos aquilo que é o dever público, que são, como acabei de dizer, educação, segurança, saúde, e o transporte e outros itens mais. Bom, essa é uma questão que deveria ter sido melhor debatida, isso já foi explicado, isso já foi falado. Depois houve aquele comentário que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, quis apressar, porque ele tinha um compromisso particular, ele foi para Bahamas, todo mundo comentou essa questão, inclusive... anteciparam o recesso, antecipou o recesso. Deixaram, mas na verdade não antecipou o recesso, deixaram com que os deputados trabalhassem de maneira online, né? Agora, deputado, tirando essa questão de Brasília, que é a reforma tributária, vai para o Senado, algumas discussões, agora para o segundo semestre estamos num ano pré-eleitoral com relação às eleições municipais. O que de fato vai acontecer a partir de agora na Câmara dos Deputados? Olha, nós temos tramitando hoje aproximadamente 10 mil projetos de lei, né? Alguns são mudanças constitucionais, outros são... enfim, leis que adequam à sociedade e outras coisas mais. Esta reforma era a grande pedida deste governo, né? Nós temos agora a questão dos partidos e da base de apoio ao presidente, que efetivamente ele não tem. Eu penso que toda essa movimentação política, a inelegibilidade do ex-presidente... Não tem, mas, um parênteses aqui, uma emenda para cá, com uma emenda para lá, ele vai conquistando, né? Acaba sendo pontual. Para cada emenda, para cada projeto, você precisa dessa liberação, o que acaba tornando isso muito mais caro, né, do lado público, né? Não estou dizendo o dinheiro, explicando aqui que a emenda não é para o deputado, ele indica para os municípios e entidades. Eu não sou contra, tá? Aqui mesmo nós indicamos para muitas entidades, recursos, área da saúde, GEPAS, CIBOI, Santa Casa, conjunto hospitalar, a própria prefeitura, nós também indicamos recursos, não só para Sorocaba, mas para toda a região. Então, basicamente, agora, nós tínhamos esse projeto, né? Nós demos uma esvaziada, penso que ainda vai ter esse tempo, e agora ainda temos algumas questões, né? Por exemplo, há alguns projetos de anistia para Bolsonaro, alguns projetos, né, da sua inelegibilidade, que dificilmente prospera, mas está lá colocado.
depende do presidente. Agora, houve um pedido de impeachment para o ministro Barroso, né, pelas declarações que ele fez num congresso da UNE. Então, tudo isso vai travando muito o Congresso, porque enquanto você fica discutindo essa questão política partidária, pessoal, você acaba faltando aí com outro lado que precisamos, que é a nossa economia. Nós estamos reagindo a algumas ações do governo. À medida do passar do tempo, eles vão apresentando esses projetos e colocando. Nós temos os nossos projetos que nós trabalhamos sempre, né? Família, liberdade de expressão, nós temos os nossos projetos pela vida, contra projetos que querem liberar aborto e outras coisas mais, que é a nossa base primária, e trabalhamos muito nesse sentido também. E outros que virão, a gente vai acabar discutindo também, e estaremos aqui para responder também sobre isso. E aqui na cidade, deputado? Nós estivemos hoje, inclusive, com o prefeito Manga, né, conversando, falando sobre a cidade, a necessidade de recursos também. Vai ser agora inaugurado o gramado novo do nosso estádio, do SIC, que é uma emenda de minha autoria, né, de R$750 mil. Teremos Ronaldinho agora, Gaúcho. Ronaldinho, e hoje já fui convidado pelo vice-prefeito para jogar ao lado do Ronaldinho. Olha o privilégio que o Ronaldinho vai ter de jogar do meu lado. Eu que já, por muitos anos, fui companheiro do Romário lá na Câmara, né, a gente tinha um time lá e, na verdade, a gente só brincava, né? Quem jogava era ele. Então, temos esse viés, o prefeito nos falou sobre saúde. A Romário está internado. Saúde a ele, que Deus o abençoe, estamos orando por ele. E também temos a questão de saúde, as Santas Casas do Estado que tem pedido recurso, trabalhamos muito na área de mobilidade, enfim, temos indicado recursos para a nossa cidade, acompanhando atentamente os movimentos. Tivemos uma grande filiação do PL, né, há 2 semanas atrás, o nosso presidente Cláudio, né, do Sorocaba, mandamos um abraço a ele. Somos 4 deputados do PL na cidade, eu, Carlos César, Derrite e Danilo Balas, né? É a maior representatividade proporcional do Estado do PL em Sorocaba, né? É um partido importante que queremos fazer parte desse processo político de escolha da cidade. Se você somar esses 4 deputados, estamos quase 80 mil votos. Se você somar os deputados de direita, Eduardo, Carla, Salles, votado na cidade, passamos aqui a quase 130 mil votos na cidade de Sorocaba. Bolsonaro teve mais de 60%. Então é uma cidade onde o PL, onde o nosso pensamento é fazer parte também das decisões da cidade, como ou vereador, ou colocando para o executivo também, mas ou estando aliado. Caminhando com o republicano. A princípio, nós temos o nosso presidente da Câmara, Cláudio, nós temos conversado com o prefeito, abrimos esse diálogo, né? Mas queremos fazer parte, sim, de algo. Não queremos ser coadjuvantes apenas, né? Nós somos um partido muito forte para isso. Nessa filiação tivemos centenas de filiados, filiamos Roberto Freitas, né, no partido, filiamos o Dinho, né, que é o nosso Dinho Cuervo, já foi secretário de Educação, secretário de outras pastas importantes, Sueli Gonçalves, né, que foi secretária do RH, enfim, temos um quadro muito bom. Temos certeza que faremos muitos vereadores na próxima eleição e vamos fazer parte, sim, das decisões importantes que o município tem a tomar, ou ao lado do nosso prefeito, né, que reconhecemos aí o trabalho que tem feito, ou na nossa concepção, também na Câmara Municipal e até aliado nesse momento. Perfeito, 18h32, como diria vovó, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, não tem a menor dúvida, tem muita água. Mas, deputado, só para não passar batido, o senhor falou várias vezes e usou a palavra inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Caso, hipoteticamente, isso venha a acontecer, quem é que vai ficar com esse capital político? Olha, é muito difícil a gente discutir uma situação dessa quando ainda há a esperança de recursos que possam reverter a situação. Recentemente foi até um momento meio indelicado, uma reunião com deputados, e alguém já começou a sugerir nomes, né? E tivemos a nossa liderança, não, o Bolsonaro não estava junto, mas que nos repreendeu, falou, gente, ainda temos uma caminhada, vamos tentar ainda o próprio STF, vamos tentar, embora todos saibam que é muito difícil reverter este quadro. Ainda mais, né, no STF. Até porque, como usou o Valdemar, né, isso é uma coisa da pessoa que separa e a sogra é o juiz para julgar o caso do casal. É muito difícil, mas temos aí quadros de direita, né? O governador Zema, o governador Tarcísio, Michele Bolsonaro, né? Os próprios filhos do presidente e outros nomes que podem ainda surgir.
mas ninguém comparável a ele. É claro que tem esse cacife eleitoral, vimos agora esse fim de semana, esteve lá em Goiás, milhares de pessoas recebendo, recepcionando, e é assim, tivemos uma reunião recente com ele na Assembleia Legislativa, também cercaram a Assembleia Legislativa só de saber que ele estava lá para tirar foto, para um aceno do presidente. Então ele ainda tem um cacife eleitoral muito grande, inclusive nas eleições municipais, né? O PL tem uma determinação que os deputados federais eles têm ascendência sobre os diretórios nos municípios onde foram mais votados. Então, onde temos alguns municípios onde eu, por exemplo, fui mais votado do estado, e lá somos nós que estamos ajudando a organizar o partido, né? E nós vemos a importância que se dá ao PL, não só por ser o maior partido do Brasil, o maior fundo eleitoral, o maior tempo de televisão, e aqui em Sorocaba isso conta muito, porque nós temos a transmissão local da televisão, que pega toda a região. Então uma palavra dele no horário eleitoral, a presença dele numa motociata, numa carreata, num comício, ou seja qual for, ainda é muito importante em qualquer município desse nosso estado, principalmente, onde a votação dele foi extremamente boa, né? 18 horas e 35 minutos, agradecendo hoje a participação conosco, o deputado federal Jefferson Campos, deputado do PL, está no seu quarto ou quinto mandato, deputado? Quinto, né? Sexto como deputado e 2 como vereador. 2 como vereador, realmente 30 anos. Tem uma experiência realmente política enorme, conhece a Câmara dos Deputados. Estou valendo uma nota agora aqui da Câmara dos Deputados. O senhor tem um bom relacionamento com o presidente da casa? Arthur Lira, é. Sim, temos. Não, bacana. Sim. É que ele. Acabei de ler a manchete aqui. É que a o acusa de estupro e agressão. Meu Deus. Tá ficando complicada a situação do Arthur Lira também, hein? Agora, nosso relacionamento é político, Sim, né? Sim, claro. É claro que os erros, se cometidos, se investigados, Mas né? você acha que isso pode afetá-lo? Qualquer investigação e qualquer fato que fuja da legalidade, é claro, porque que prejudica hoje, qualquer para nós parlamentar, aqui que acompanhamos de longe, o senhor está lá dentro, a gente acompanha de longe a Câmara dos Deputados, parece que todo mundo meio que pede benção para ele, né? Não é que pede benção. Já no governo anterior, ele era a pessoa que tinha um controle sobre as votações, e no primeiro biênio era Rodrigo Maia, que era declaradamente contra o presidente Bolsonaro. Sim. Depois que Lira assumiu, ele pacificou a casa, né? E ele é uma pessoa de bom trato, né, de boa conversa, já está lá 3 ou 4 mandatos com a gente. Fui deputado com o pai dele, né, Benedito Lira, que foi senador também. É uma família muito tradicional. Então ele pacificou de certa forma. Como ele trata todo mundo com muita educação, com muita gentileza, ele acabou ganhando essa liderança. É o presidente da casa, é ele que nos autoriza. Toda e qualquer ação parlamentar vem dele, a pauta vem dele e tudo mais. A Câmara já vinha de uma situação de Eduardo Cunha, já vinha de outros parlamentares que presidiram e muito conflito. Ele pacificou, então ele está presente. É claro que essas acusações, elas desgastam a todos, né? Tem que ficar respondendo. Por exemplo, acabamos de chegar, você falou que ele apressou a votação para ir no show do Wesley Safadão. Não é verdade. Foi para Bahamas. Foi para Bahamas. Não é verdade. Terminamos a votação e tudo mais, né? Mas é a verdade que vai ficar. É a versão. Às vezes a versão é mais forte que a verdade, infelizmente, né? Mas ele é um de bom trato. Ele vai ser acusado, ele vai responder. Espero que não seja verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai pagar com as consequências penais, legais, né? E vamos tocar a vida. E cada um ali tem procurado, tem que cuidar e defender a sua moral, a sua conduta. Afinal de contas, é para isso que fomos eleitos também, para legislar sobre todas essas questões.